Estamos aqui no lançamento de um livro relativo aos 3 grandes capítulos do Chiado. O primeiro capítulo do Chiado vai desde o Afonso Henriques, ali ao pé da Igreja dos Mártires, que não era aqui, era na Vítor Corda, até ao incêndio de 1755. Incêndio, terremoto, marmoto, isso aí é a primeira história do Chiado. Depois há uma segunda história do Chiado, que vem do Pombal, do iluminismo, até ao neorrealismo. Os surrealistas estavam mais no Cais de Sodré, no Royal, e depois no Gelo, ali no Rossio, mas é um período bastante longo e marcado por uma sucessão de acontecimentos e de figuras muito importantes. O terceiro capítulo é este capítulo que marca o presente, que é o encerramento do ciclo anterior, a reconstrução do arquiteto Cisa, tudo o que acontece na sequência da reconstrução do arquiteto Cisa e que é um Chiado que está no seu presente a inventar o futuro. É evidente que há alguns pontos de ligação entre os dois Chiados. Da primeira parte, do primeiro capítulo, pouco resta. As muralhas do Carmo, as ruínas do Carmo, não são ruínas, é uma obra inacabada, é um disparate falar em ruínas do Carmo. Não concluíram a reconstrução, veio a Revolução Liberal e ficou ali o Carmo, entre os dois pontos desta área. Escapou, evidentemente, a Igreja do Loreto, o seu arquivo. Pouco mais. Temos do passado que nos liga a Bertrand, a Ferrand. Num ano acabaram 2 livrarias emblemáticas, a Sá da Costa e a Portugal. São 2 livrarias que tiveram uma importância decisiva, mas veio a FNAC. E a FNAC, evidentemente, é o presente e é o futuro do livro aqui no Chiado. Também outra ponte de ligação que nós temos são as 2 esplanadas, a esplanada da Brasileira e a esplanada da Benar. E isso aí é que nos faz a ponte de ligação entre o segundo capítulo e o atual capítulo. Eu procurei assinalar alguns dos edifícios importantes que desapareceram, nomeadamente o edifício de onde nós estamos, que é um edifício que tem, evidentemente... Posso continuar? É um edifício que tem, evidentemente, o seu passado, um passado importante. É um edifício que tem uma das ordens religiosas mais importantes no período pombalino e depois do período pombalino. Aqui viveu um dos maiores escritores da língua portuguesa, foi o Padre Manuel Bernardes. Parte da sua obra foi escrita aqui neste espaço. E os Armazéns do Chiado têm, evidentemente, uma história muito anterior à sua própria fundação. As fotografias que aqui se reúnem são de uma extraordinária qualidade, 4 grandes fotógrafos, alguns dos quais eu tive o privilégio de trabalhar pessoalmente. O que conheço há mais anos é o Rui Ochoa, conhecemos aí há 50 anos ou 51 anos. Conhecemos desde essa altura. Com o Fernando Ricardo trabalhamos na Fundação da Capital, também já vão 40 e alguns anos. O Alfredo Cunha temos amigos comuns e o José Carlos Pratas temos muitos outros amigos comuns. Por conseguinte, eu felicito-os pelo trabalho notável. O cuidado gráfico que foi posto aqui pelo Alfredo Cunha numa gráfica de Braga, salvo erro. Não, a gráfica é em Lisboa, mas foi... Isso levava-me a dizer que o Essa de Queiroz não tinha muita razão quando dizia que pior do que Braga, só Jerusalém. Mas não foi em Braga, foi em Vila Verde. Ainda bem. É na área de Braga. Quer dizer, não é tão mau como dizia o Essa de Queiroz na Relíquia. E é um trabalho notável. As fotografias não necessitam de legendas,
não necessitam de legendas. Elas falam por elas próprias, dão a dimensão do que houve, da presença humana e das horas de grande angústia que se viveram. A serenidade foi recuperada depois de vários anos de polémicas. O primeiro balanço, eu ouvi o arquiteto Cisa falar no Colégio São João de Brito, ali no Lumiar, numa sessão promovida pelo engenheiro Abcacis, a que eu tive o privilégio de assistir. Pedi-lhe para me responder a um questionário que faz parte do meu livro Chiado, o Peso da Memória. Tínhamos relações anteriores, de algum modo, lateralmente. Eu trabalhei durante 12 anos com Manuel Pinto de Azevedo e isso lhe dirá o resto relativamente à sua família e às relações que eu estabeleci no período em que aqui no Chiado fui durante 12 anos ali o chefe de redação do 1º de janeiro, substituindo o Jaime Brasil. O Chiado coloca-nos novamente um problema um pouco pirandeliano. É que cada geração tem o seu Chiado. Não um Chiado melhor nem um Chiado pior. Cada geração tem o seu Chiado. Este Chiado, evidentemente, é um Chiado sem o Almada, sem o Aquilino, sem o Dantas, ficou no Chiado anterior. É um Chiado diferente, onde todos nós vamos caber e outros que virão nas próximas gerações, não havendo, evidentemente, outra catástrofe, mas vamos caber todos no Chiado. O Chiado é um pouco de todos nós que fazemos parte de cada geração. Muito obrigado a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Lisboa e ao Manuel Brito, que é a pessoa que teve a ideia deste projeto e que me desafiou para fazer este projeto. Projeto esse que eu tornei extensivo aos meus colegas. Queria agradecer ao António Costa, também Presidente da Câmara de Lisboa, um velho amigo de praticamente há 40 anos também. Embora nós não tenhamos essa idade, mas pronto. Eu já explico. Isto era malícia ao Passos Manuel. Não. É mais grave que isso. Eu não vou falar do livro nem do Chiado. O Chiado, o Valdemar já falou muito bem. O livro está aí para se ver. Eu sou um fotógrafo, tiro fotografias. Por conseguinte, o que tenho a dizer está dito no livro. Mas queria dizer uma coisa, apenas, que tem a ver com o Chiado e tem a ver com o nosso país, que é, quando eu cheguei a este incêndio, há 25 anos atrás, fiquei petrificado. E só tinha uma palavra para descrever o incêndio, que é surpreendente. Nunca tinha visto uma coisa assim. Mas há outra coisa ainda mais surpreendente para mim, e que eu não queria deixar de referir aqui, que é a recuperação do Chiado. Eu, quando venho ao Chiado, sempre que venho ao Chiado, trago máquina fotográfica. E sempre levo daqui uma fotografia. Eu quero dar os parabéns ao arquiteto Cisa, porque de facto é surpreendente esta obra. E gostava de dizer só mais uma coisa para terminar, não me vou alongar mais, até porque não tenho jeito nenhum para falar. Eu gostava que o Chiado representasse o nosso país. Ou seja, vamos imaginar que estamos a ter um grande incêndio, mas no fim a recuperação vai ser surpreendente. Esperemos que seja assim, é isso que eu desejo. No início deste ano, quando estávamos a planear que atividades iriam ser organizadas para registar os 25 anos do incêndio no Chiado, ficou claro que havia 3 dimensões. Uma dimensão operacional, que lições é que se extraíram do incêndio do Chiado, em termos operacionais, em termos de legislação, em termos de equipamentos, em termos de procedimentos, de viaturas. Portanto, o Chiado marcou uma etapa nova no socorro a Lisboa e em Portugal. E é muito bom que entendamos as coisas tal como se passaram. As fotografias demonstram, há 25 anos, bombeiros com fato de macaco, galochas, um capacete ao outro. Lembro-me que vi um com um blusão, que é um equipamento de proteção individual, um EPI, como se designa, e quando estava a ver as fotografias disse ao Alfredo, assim, mas olha, há um que tem um blusão, um equipamento. Ele assim, deve ser espanhol. E era, porque umas fotos à frente dizia assim, Bombeiros Madrid. Não sei se recordam que na altura, de várias cidades de Espanha, arrancaram logo para Portugal
várias corporações de bombeiros para verem como é que se atacava um incêndio numa zona histórica. E, portanto, hoje até os Bombeiros de Madrid têm bons filmes sobre o incêndio no Chiado. Portanto, quando há uma dimensão operacional, que hoje foi reafirmada com o simulacro, há uma dimensão cultural. Esta que hoje aqui temos é uma dimensão cultural, são fotógrafos, são fotojornalistas que estiveram aqui no meio do fogo, porque o conceito de perímetro de segurança, tal como hoje o entendemos e procedemos, nessa altura os fotógrafos misturavam-se com os bombeiros. O Fernando Ricardo dizia-me que tinha uma bolsa com filmes, que estava quente, os filmes estavam quentes, coisas absolutamente inacreditáveis, que hoje impensáveis, porque a primeira coisa que se faz é logo estabelecer um perímetro de segurança para evacuação, para contenção, para a defesa dos jornalistas, inclusivamente. Portanto, deve ser defeitos de família, o Valdemar já falou, pensei logo num livro e numa exposição. Isto era inevitável. Um livro e uma exposição. A exposição será inaugurada amanhã. Convido todos, incentivo-os a verem a exposição. São 80 fotos no Museu do Regimento de Sapadores Bombeiros, que fica entre o Centro Comercial Colombo e o Hospital da Luz. Vale a pena vermos o Museu do Regimento e vermos essa exposição das fotos, das quais algumas estão neste livro. Quando convidei o Alfredo para este projeto, ele disse, não, mas há mais. Então aí conheci o magnífico Bando dos Quatro. Eu com jeito, qualquer dia serei o 4+1, não é? Já tenho uma máquina igual à do Alfredo Cunha, que é um bom princípio. Agora, há uma frase do Cartier-Bresson que eu gosto particularmente, que é, a fotografia é uma reação imediata, foi o que aconteceu. E o desenho é uma meditação. Acho que, além do desenho, as artes plásticas, do modo geral, são uma meditação. Mas aqui foi a reação imediata. E essa reação é muito interessante. Ao verificarmos as fotografias, tem desde o heroico, desde a camaradagem, há fotografias extraordinárias, com uma mangueira muito poderosa de 70 milímetros, que hoje há dispositivos de suporte, hoje tínhamos aqui na Rua do Carmo, dispositivos de suporte para atacar o incêndio, mas na altura eram vários bombeiros que seguravam. Há uma foto em que está um a cair, que está em desequilíbrio, e, portanto, o espírito de camaradagem, de interajuda, está documentado. Os candeeiros de Lisboa, não é, Fernando? Os candeeiros de Lisboa estão documentados. Está documentado. Há o insólito. Há um funcionário público que passeia com um esqueleto que retirou da Escola Veiga Beirão e que o ia a pôr em abrigo seguro no quartel da GNR no Carmo. Quer dizer, nós, neste livro, temos um pouco de tudo. Temos o socorro, os rostos dos bombeiros, dos socorristas. Mas convém dizer o seguinte. Hoje dizia o Presidente António Costa assim, isto hoje é um elogio à vida. Neste mesmo local, nestas coordenadas, latitude e longitude, há 25 anos era a morte e a destruição. E hoje temos aqui o elogio à vida. Foram 1.680 bombeiros e operacionais que faz agora 25 anos estiveram aqui a trabalhar. 1.650. Houve frases que praticamente nunca mais se ouviram. No regimento dizem-me que talvez a quando do incêndio da Câmara, há uma frase que os bombeiros nunca querem ouvir, é venha todo o material disponível. Todo o material. Isso significa que já está o assunto, o chefe da primeira intervenção disse, venha todo o material disponível. E todo o material disponível foi de toda a zona de Lisboa, Santarém a Setúbal. E, portanto, todos acorreram. 70 entidades, bombeiros voluntários, sapadores, municipais, Proteção Civil, Cruz Vermelha, Força Aérea, enfim, um conjunto de entidades muito diverso. Foram 18 edifícios atingidos, 10.000 metros quadrados. Demorou muitos dias a extinguir. 2 vítimas mortais. Um civil, digamos, usando a linguagem, e um bombeiro sapador, Catana Ramos, que infelizmente faleceu. Os bombeiros aqui demonstraram mais uma vez aquele seu lema, que continua hoje mesmo, noutros contextos, noutros teatros de operações, que é o vida por vida. Ele ficou bem claro aqui. Às vezes há uma pergunta, os jornalistas fazem muito esta pergunta, poderá acontecer outro Chiado? Nos termos em que ele se desenvolveu, é impossível.
Tanto mais que tivemos há cerca de 2 anos, aqui na Rua Nova do Almada, bem perto, um grande incêndio no edifício, infelizmente com uma vítima mortal, mas o regimento já tem, e os bombeiros todos de Lisboa, tais procedimentos, tal doutrina, que o ataque foi, direi, brutal. E, portanto, não passou de 2 prédios. E, além do mais, toda esta reabilitação que foi feita, portanto, tivemos a parte do socorro, tivemos a parte cultural, esta que hoje estamos a observar, e temos a parte da reabilitação e urbanística, que é o que iremos a seguir analisar com o arquiteto Cisa Vieira e com o meu colega vereador Manuel Salgado. Muito do que se passou, as novas construções hoje têm uma estrutura, a legislação mudou, segurança contra incêndios, vivem pessoas. E isso é muito distinto do que se passou há 25 anos. O alarme foi muito tardio. O fogo já estava a moer há muitas horas quando chegou aqui a primeira equipa de intervenção do Regimento de Sapadores Bombeiros. Portanto, nesse contexto, a minha resposta é clara e é sustentada pela opinião dos 1000 bombeiros sapadores de Lisboa. Outro chiado não se repetirá nos termos em que ele ocorreu. Há incidentes, mas o tempo de resposta dos sapadores é de 2 minutos, 2, 3 minutos, que é um tempo absolutamente recorde em qualquer parte do mundo. Portanto, o Chiado continua a ser uma zona sensível. Qualquer incêndio, qualquer pequeno problema é logo alvo de uma ordenança específica, isto é, o dispositivo de socorro é logo plenamente reforçado e, portanto, continua a ser, para a proteção civil e para o socorro, uma zona sensível. Mas, neste momento, é uma zona muito distinta daquilo que era há 25 anos. Felizmente, hoje é o elogio à vida. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Me cabe-me fazer o rescaldo desta apresentação e queria dizer o seguinte: nós procurámos 25 anos depois recordar o que aconteceu, porque recordar é a melhor forma de prevenirmos para que não volte a acontecer. E, de facto, procurámos fazer 3 momentos importantes. Um, que o Manuel Brito já se referiu, que tem a ver com o simulacro que correu hoje de manhã. Daqui a pouco vai ser lançado ali em cima, no Largo do Chiado, na Galeria da Fidelidade, um outro livro, não é para fazer concorrência, é um outro livro, que terá os pormenores e os desenhos de todo o projeto de reconstrução do Chiado do arquiteto Cisa Vieira. E temos este momento de lançamento desta obra, destes 4 grandes fotógrafos, que tem uma introdução excelente do António Valdemar, que, como sempre, nos ensina há muito sobre o que há a saber sobre Lisboa. E quando o Manuel Brito me falou desta ideia, eu gostei logo muito desta ideia. A primeira razão é porque esta ideia nos permitia recuperar a imagem do que foi o dia do incêndio do Chiado, mas também o que foram os anos posteriores ao incêndio do Chiado. Para termos bem a noção do que é que foi o esforço, o que é que custou este esforço de reconstrução. E havia uma razão fundamental, puramente egoísta, pela qual eu queria muito ver a imagem. É que há 25 anos atrás, eu não estava em Lisboa, estava numa aldeia do Concelho de Lagos, chamado Barão de São João. A minha mãe tem uma casa, estava de férias, e quando fui comprar o pão à mercearia, o Sr. Zé Manuel disse-me: olha, sabe o que é que está a acontecer em Lisboa? Não, está um grande incêndio em Lisboa, está tudo a arder. Bom, há 25 anos só tínhamos 2 canais de televisão. E esses 2 canais de televisão não transmitiam diretos, nem havia emissões 24 horas por dia. Portanto, quem estava na aldeia de Barão de São João bem podia ligar a televisão, que não via nada sobre o que estava a acontecer no Chiado. Eu não tinha rádio em casa e, portanto, passei todo esse dia com a minha mulher, um amigo meu e o meu irmão, dentro do carro, com o rádio do carro ligado, a ouvir o relato, pela TSF, diga-se de passagem, do que é que acontecia no Chiado. E só à noite vi as primeiras imagens. Portanto, esta falha de imagem sobre esta tragédia é algo que me acompanha há 25 anos, e ver este registro foi a primeira grande razão
que eu achei que era de facto importante vermos esta imagem. Em segundo lugar, porque a melhor forma de podermos reviver um acontecimento é através da fotoreportagem. Os repórteres fotográficos são muitas vezes a parte menor da história, mas são uma parte central da história. E a imagem fixada na fotografia tem uma profundidade, tem uma duração, permite uma leitura que a imagem em movimento não permite. E desde miúdo aprendi a respeitar os fotógrafos e os repórteres fotográficos. Em casa sempre ouvi dizer, tão importante como aquilo que eu escrevo é a imagem que estes senhores põem nas páginas da revista. Eu, de facto, não conheci o Alfredo Cunha no Liceu Passos Manuel. Quando eu conhecia o Alfredo Cunha, eu não tinha idade sequer para entrar na porta do Liceu Passos Manuel, quanto mais para frequentar o Liceu Passos Manuel. Mas eu, por razões familiares, tive condenado a estar muitas horas da minha vida à espera da minha mãe, percorrendo os corredores do século, à espera que ela se despachasse para eu ir para casa, ou para ir almoçar, ou para ir jantar, ou para vir ao Chiado às compras, alguma coisa. E havia duas vítimas habituais dessa minha desocupação. Um era o Eduardo Gageiro e outro era o Alfredo Cunha, que tinham por missão entreter-me para ver se eu não fazia um excesso de asneiras nos corredores do século. E então, mesmo naquelas fases de desespero, pegavam em mim e levavam para a câmara escura e tentavam-me ensinar uns truques de fotografia. Esta missão foi durante muitos anos desempenhada pelo Gageiro. Mas depois, o século, a essa altura, contratou o que eles designaram de um puto, que era o Alfredo Cunha. E, portanto, esta missão de babysitter passou a ser desempenhada pelo Alfredo Cunha, libertando o Gageiro para outras funções. Portanto, eu tenho esta dívida enorme com o Alfredo Cunha. Foi as horas infindáveis que ele me aturou quando eu era miúdo e em que ele me procurava ensinar alguns truques de fotografia. E este livro, eu acho que é um livro extraordinário e que não fica aquém do extraordinário tragédia que ocorreu aqui há 25 anos atrás e que todos esperamos que nunca mais venha a acontecer. E queria, por isso, agradecer ao Manuel Brito esta ideia. Queria agradecer à Tinta da China ter-se prontificado a esta edição. Queria agradecer muito ao António Valdemar mais uma lição que nos dá sobre esta rua de Lisboa, visto que ele verdadeiramente só fala sobre a Rua Garrett no seu prefácio. E agradecer muito aos 4 fotógrafos este registro extraordinário que aqui nos deixaram e permitir-nos manter viva a memória deste Chiado, antes do arquiteto Cisa o ter reconstruído naquilo que ele, felizmente, é hoje, que já é algo completamente diferente do que encontramos neste livro. Muito obrigado a todos. Obrigado.